Vossas Excelências, ministros e ministras, cumprimento a todos e todas. Represento o Centro de Trabalho Indigenista, uma entidade sem fins lucrativos, criada há mais de 40 anos por antropólogos e antropólogas comprometidas com a defesa dos direitos, com autodeterminação e bem-estar dos povos indígenas. Novamente, esta Igreja Suprema Corte irá se debruçar e se pronunciar sobre a dimensão mais fundamental para a vida e futuro dos povos indígenas, o reconhecimento do direito às suas terras. Na qualidade de amigo da Corte e na linha dos demais colegas e colegas que me antecederam, reafirmamos nosso entendimento que a vontade do Constituinte originário foi expressa ao consagrar o modo de ocupação tradicional como núcleo central do conceito de terras tradicionalmente ocupadas, afigurando-se inconstitucional a fixação de um marco temporal para o reconhecimento da posse tradicional indígena. Repita-se, a Constituição Federal trabalhou sim com um critério certo para o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, o modo de ocupação tradicional, estabelecendo como referencial insubstituível os requisitos previstos em seu artigo 231, parágrafo 1º. Atributos estes que compõem a ocupação tradicional e que devem ser aferidos pela ciência antropológica no âmbito do processo de demarcação, à luz dos usos, costumes e tradições específicos de cada povo indígena. Além de não encontrar amparo no texto constitucional, a controversa tese do marco temporal presta-se, como já dito e redito, a legalizar as violências e expropriações territoriais sofridas pelos povos indígenas ao longo da história passada e recente do país. Ao negar aos povos indígenas seus direitos territoriais, com base em uma interpretação restritiva e forçada da Constituição, acaba-se por impedir-lhes e negar-lhes a própria existência física e cultural, face o vínculo de absoluta interdependência que esses povos possuem com seus territórios. Nada mais contrário à vontade do Constituinte originário. A Constituição estabeleceu uma definição de terra indígena sem fixar marco temporal, com o nítido objetivo de assegurar aos povos indígenas um território necessário e suficiente, não só à sua sobrevivência física e cultural, num dado tempo, com data de validade, mas para garantir a manutenção de suas identidades culturais e seus modos de vida, enquanto sociedades diferenciadas, numa perspectiva de permanência orientada para o futuro. Em meio à ofensiva contra os direitos indígenas, oriunda tanto do Poder Executivo como do Legislativo, e das investidas de setores retrógrados do ruralismo, daqueles com interesse na exploração predatória e ilegal dos recursos das terras indígenas, redobra-se a responsabilidade desta Suprema Corte na proteção dos direitos territoriais indígenas, em fazer cumprir o dever da União em demarcá-las e protegê-las. A diversidade dos povos indígenas e as riquezas de suas culturas, línguas, cosmologias e visões de mundo são valores que devem ser protegidos por esta Suprema Corte para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e plural. Este é o projeto da sociedade almejado pela Constituição Federal de 88, quando adotou o paradigma inovador da multiculturalidade, rompendo com os grilhões da tutela e da política integracionista. Excelência, não nos enganemos com os artifícios jurídicos. Só há um caminho para a tão desejada pacificação dos conflitos fundiários, e perpassa necessariamente pelo reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e a conclusão dos processos demarcatórios. Hoje, ainda resistem no Brasil mais de 300 povos indígenas, incluindo os povos isolados de recente contato, cuja existência de muitos deles ainda dependem da demarcação de suas terras, como é o caso emblemático dos Guarani e de tantos outros. A efetivação das demarcações em nada inviabilizará a construção de um país mais socialmente e economicamente justo. Ao contrário, a reafirmação da plenitude dos direitos territoriais pela Suprema Corte será uma demonstração concreta que ainda possuímos um compromisso em preservar nossa memória e a verdade, que reconhecemos nossa dívida histórica e que continuaremos a trilhar um caminho rumo a um futuro mais justo e diverso com o protagonismo dos povos indígenas. O Centro de Trabalho Indigenista reitera sua manifestação juntada aos autos, opinando pelo provimento do presunto de recurso extraordinário, de forma a assegurar a posse permanente do Xoclém e Guarani, as terras que tradicionalmente ocupam na área reconhecida como terra indígena Ibirama-Laclanô, e manifesta total confiança nesta Suprema Corte na definição de uma tese de repercussão geral que, seguindo o entendimento do ministro relator Edson Fachin, rechace interpretações restritivas do texto constitucional e que reafirma a natureza originária do direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional, enquanto direitos coletivos fundamentais, vinculados à garantia da vida, da dignidade da pessoa humana, da manutenção das identidades culturais e do futuro dos povos indígenas. Obrigado, Excelências.